A Zeco Studios orgulhosamente apresenta Gira Juice, o suco aleatório de todas as coisas do dia a dia falados por esse que vos fala, Zé Califa. Seja bem-vindo! Episódio 1. O que vai ser daqui pra frente? Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Zeca. Sejam bem-vindos de volta ao Zira Juice. Já faz mais de 2 anos que eu tô sem gravar episódio novo especificamente. Só que desse praticamente vai ser praticamente um reboot do Zira Juice, né? Que nas últimas vezes que eu gravava episódios pro podcast especificamente, eu fazia focado no Spotify especificamente, né? Mas dessa vez eu resolvi dar uma mudada, né? Porque além do Spotify, né, que agora migrou a plataforma, né? Anteriormente eu usava o Anchor, né, que além de migrar para o Spotify também usava outras plataformas. Agora também é exclusivo agora para o Spotify, para os podcasts especificamente. Mas enfim, eu resolvi não só no Spotify, mas agora vou tentar usar também o YouTube, porque agora o YouTube também tem essa parte de você também fazer os podcasts separados, então isso para mim vai ser até que uma vantagem. Então isso também vai dar uma baita de uma brecha para eu conseguir fazer episódios novos especificamente, não só sozinho, mas também dá pra fazer também com alguns convidados de vez em quando especificamente. Meus amigos, os colegas também tocando uma ideia com várias coisas especificamente. Agora eu vou fazer alguns comentários, né? Que aconteceu tanto nesse tempo que eu fiz gravar episódios novos, né? Eu fiquei empregado nesses últimos 2 anos, né? Fiquei de outubro de 2022 até agora no mês de maio desse ano, de 2024, que é o momento que eu estou gravando esse episódio. Daí eu comecei a trabalhar numa empresa de atendimento ao cliente, né, especificamente, né. Eu fiz bastante amigos no meu ambiente de trabalho, especificamente, mas especificamente eu acabei pedindo demissão, né, porque o ambiente de você lidar com atendimento ao cliente é muito gera muito estresse especificamente, né? Você acaba acumulando coisa que nem é a sua. Quando chega ao ponto que você acumula coisa que não é sua, você acaba ficando quase enlouquecendo, né? Mas eu tava tendo tratamento psicológico especificamente em off, né? A empresa nunca ia pagar isso pra mim, diga-se de passagem, né? Mas deveria. Então eu resolvi tomar a seguinte decisão de ter pedido depois de ter pegado férias no meu trabalho, né? Porque eu fiz um ano de trabalho em outubro de 2023, mas eu fui pegar férias só em fevereiro, entre fevereiro e março desse ano. E vejo, tipo, já tô bem com a minha família mesmo. Pra pensar, né? Já tá muito desanimadão com o meu trabalho. Se for de uma coisa, eu vou pegar minhas férias, vou ficar mais um tempo por aqui, depois eu vou pedir demissão. Dito e feito, pedir demissão do meu trabalho. Eu praticamente larguei tudo. Eu acabei deixando algumas dívidas pra trás especificamente, né? Ainda tô com algumas dívidas pra me renegociar, né? Pra me pagar elas, porque no momento que eu saí desempregado, não consigo outro emprego no momento, né? Então ainda vou ter que ficar com essas dívidas acumuladas até o momento que eu conseguir ter condições financeiras para conseguir renegociar essas dívidas. Mas espero um dia que eu consiga renegociar elas. Daí eu resolvi voltar para casa dos meus pais. Para quem não sabe, eu sou nascido em Itapetininga, no interior de São Paulo. E desde os meus 5, 6 anos eu vim morar na zona rural de Itapé, porque também é no interior de São Paulo. Eu fiquei primeiramente dos 6 até meus 15 anos, né? Ou seja, fiquei de 2009 até 2018. Daí em 2018, devido a alguns problemas de condições financeiras que minha família estava tendo por aqui, né? Não estava tendo oportunidades de emprego no mercado de trabalho por aqui, né? A gente resolveu ficar por um tempo lá em Itapetininga, né? Provavelmente fui eu, meu pai e minha mãe ficamos por um tempo ali. Na verdade, mais eu e minha mãe especificamente, mas meu pai também ficou por um período por lá também. Daí depois que meu pai voltou pra cá, especificamente, meu pai conseguiu se aposentar. Meu pai tem cerca de 61, 62, 63 anos. Meu pai nasce de 63, 61, 62 anos. 61 anos especificamente, né? Porque é de 63. Ele conseguiu se aposentar especificamente. Foi um baita de sufoco, mas graças a Deus ele conseguiu se aposentar. Daí melhorou, dar uma melhorada na condição de vida dele, né? Ele conseguiu bancar as coisas por aqui. Claro, o salário mínimo hoje em dia não é uma coisa que minha nossa, tá valendo bastante coisa, mas melhor do que nada, né? Diga-se de passagem. Daí minha mãe resolveu voltar pra cá, dar uma força pro meu pai, porque por causa da idade do meu pai também, né? Cada momento eu tô esquecendo uma coisa ou outra, especificamente. Então minha mãe serve de apoio pro meu pai de vez em quando, né? Minha mãe já tá na fase de
dos 50 anos especificamente, já tá com 52 anos, né? Então, ou seja, daqui a alguns anos também ela vai se aposentar também, né? E eu aqui especificamente, né, vendo a situação que eu tava também, né, tava com muito estresse acumulado no meu ambiente de trabalho, especificamente eu resolvi pedir demissão do meu trabalho, vou trabalhar com os meus pais, né? É uma questão que foi positivo ter voltado a trabalhar com os meus pais, que provavelmente eu tenho uma rede de apoio, né? Porque a questão, apesar, né, tipo, do meu irmão de vez em quando me ajudar, especificamente, porque eu tava morando com meu irmão, meus pais hoje são mais que uma rede de apoio pra mim, né? Porque eu tava passando por muitas dificuldades emocionais quando eu tava vivendo lá em Itapetininga, né? Que já o ambiente de trabalho já estava desgastando, diga-se de passagem. Mas enfim, a dificuldade de você morar na zona rural, principalmente na cidade onde eu moro, né? Que é a falta de oportunidade de emprego, principalmente a questão de não ter transporte público todo dia por aqui. Você acaba tendo mais dificuldade de conseguir emprego na zona urbana da cidade, né? Porque já que não tem transporte público por aqui, se você não tiver um meio de transporte próprio, né, como um carro, uma moto, você não tem a facilidade de você ir no centro da cidade para você conseguir emprego, né? Então, eu no momento eu tô desempregado e eu tô me virando aqui de vez em quando, fazendo um bico, né? Tentando focar mais nas minhas lives, principalmente, apesar de ainda estar dando nenhum retorno financeiro, infelizmente, né? Espero que eu consiga dar um retorno financeiro para as minhas lives um dia ou outro. Mas eu espero conseguir me virar especificamente, né? Minha família tá me ajudando também na medida do possível. Isso que tá me dando mais força para seguir em frente no momento. Mas tá sendo uma experiência bacana, eu tô me divertindo bastante. Tanto porque a questão de... eu queria focar numa coisa que eu realmente gostasse. A criação de conteúdo me deu mais essa liberdade, né? De falar sobre as coisas que eu gosto, com os meus amigos especificamente. Isso me deu uma baita de uma liberdade. Isso me deixou até mais leve, né, especificamente. Depois de tanto tempo trabalhando num ambiente de trabalho que tava me sufocando, apesar de fazer algumas coisas nos meus tempos livres, né, que eu trabalhava especificamente, parece que mudou da água pro vinho quando eu fiquei desempregado e resolvi focar mais nas minhas lives, né. Apesar de não ter um certo crescimento especificamente no momento, cara, já vai crescendo aos pouquinhos, mas eu vou tentando manter o foco pra gente começar crescendo cada vez mais aos poucos. E daí nessa empreitada, né, que eu fiz quando eu fiquei desempregado, né, eu consegui ter mais tempo focar nos meus outros projetos paralelos, né. A Funanime eu comecei a focar mais nos vídeos curtos também. Vídeos longos eu cheguei a fazer um por aqui sobre Hirisa no momento que estava sendo lançado os primeiros episódios do anime. Hoje em dia já tá quase acabando a primeira temporada, que eu sempre preciso colocar em dia, diga-se de passagem. Mas enfim, eu tava com uns projetos também pro Patrulha da TV, inclusive gravei alguns aqui sobre futsal nas afiliadas da Globo. Inclusive eu tenho um mini doc pra ser falado sobre a TV Tem, especificamente no canal do Patrulha. Mas eu não sei se ainda vai sair esse ano, porque um mini documentário depende muito na questão de tempo e ânimo, né? Porque questão, né? Uma coisa que sempre me pega especificamente é que meu pai fica ouvindo música, daí fica zoando um pouquinho com usos de áudio especificamente, né? Fica meio zoado o áudio no momento que eu vou gravar os vídeos. Bom que agora eu coloquei um removedor de ruído aqui no OBS, onde eu tô gravando esse episódio especificamente, já pra dar essa melhorada. Daí se der tudo certo aí, até agora fevereiro do ano que vem já vai estar saindo esse documentário. Isso aqui seja o primeiro de muitos, né, especificamente. Mas a gente vai se virando por aqui, na medida do possível. Aliás, eu vou dar um contexto especificamente nesses períodos que eu não fiz episódios novos do podcast. Eu tô pensando em fazer o remake de alguns episódios que eu já tinha gravado antes, né? Tanto por causa da questão da qualidade sonora, né? Porque como eu comentei antes, os primeiros episódios eu gravava com o celular, né? E a qualidade de áudio do celular não é a mesma de quando você tem um microfone condensador, que nem esse que eu tô usando agora. Apesar de ser um BM800 que era aqueles bem basicão mesmo, mas tá quebrando bastante o galho nas minhas transmissões ao vivo e a qualquer tipo de gravação de áudio também nas web rádios que eu faço parte. Então, vendo a questão de qualidade sonora, eu seriamente estou pensando em fazer um remake de alguns episódios que eu já estava pensando. Já tenho em mente de fazer um remake de Kill la Kill, de comentar um pouquinho sobre Shimoneta também. Inclusive acho que eu estou pensando até em reassistir o anime de novo, pra ver se mudou alguma opinião relacionada sobre o assunto especificamente. E também sobre outros animes que eu estou vendo também, né? Uma experiência que eu tô tendo que foi super divertida, que no dia de ontem, né? Eu estou gravando esse episódio no dia 12 de dezembro, no dia 11. Eu tava vendo o anime de Overlord. Alguns dos meus colegas também, num server do Discord especificamente, foi uma experiência totalmente diferente que eu tive na minha vida, cara, sendo sincero. Porque
É legal você ver animes, tipo, sozinho, especificamente, mas você vê com as pessoas também interagindo com você também é muito divertido, né? Parece que você tá vendo um anime de uma outra forma, né? É bem da hora. Mas enfim, né? Além desses animes novos que eu estou vendo, eu acho que eu vou usar esse podcast especificamente para falar sobre as coisas do meu dia a dia, né? Como que tá a situação por aqui, onde que eu vivo, minha relação com os meus amigos, com os meus colegas, né? É como se fosse uma válvula de escape pra mim, sabe? Comentar sobre as coisas que eu realmente gosto. De vez em quando, além só de falar de anime, dá pra falar de televisão, dá pra falar sobre videogame também de vez em quando também, retro game também, porque meu computador também, apesar dos pesares, era um pouquinho fraquinho, tá? Então não dá pra colocar um jogo mais pesado nesses jogos atuais, principalmente porque se fosse pra um PC de top de 2002, esse computador aqui quebrava um galho, mas já estamos em 2024, tem muito jogo aí também que tem uma baita de uma desenvoluída, diga-se de passagem. Então, a questão é a seguinte, né? Além dos remakes que eu já comentei que eu pretendo fazer aqui no Zero Joyce, sobre Kill Kill, Shimoneta, falar também sobre Ti, eu também tô pensando em fazer novos episódios especificamente. Talvez eu tava pensando em fazer um remake de alguns que já foi feitos pra Fury Anime, que eu tinha feito antes. Até esqueci o que eu já tinha feito, mas eu pretendo. E também, o que é a questão que eu percebi do Zero Joyce, né? Que além de falar de anime, acho que dá pra falar de outras coisas também, né? Falar sobre televisão, sobre mídia. E já que eu tô tendo, já de vez em quando, sempre eu gravo algumas lives especificamente sobre anime ou sobre outras coisas que a gente comenta por aqui. Tem alguns colegas participando, né? Que nem o Ítalo, que tem o RGM. De vez em quando dá pra convidar eles também participar de alguns episódios também, né? Já que a gente faz tudo, quase tudo junto. Dá pra também fazer um podcast junto também, né? Que é um podcast entre amigos, diga-se de passagem. Apesar de sem áudio, né? Eu vou contar uma experiência engraçada, né? Tem um vizinho meu, que mora próximo de mim especificamente, que deu aquela sugestão. Pô, Zé, por que você não faz um podcast, velho? Por que você não faz um podcast, né? Eu entendo podcast, né? Eu tô fazendo esse podcast aqui, né? Só em áudio, né? Uma questão que hoje em dia é muito difícil você diferenciar um podcast de um videocast. O podcast é apenas áudio. O videocast é praticamente um programa de entrevista, né? Então, o videocast pra mim ser um pouquinho mais difícil, né? Porque apesar da. Que ainda não tenho condição financeira para reformar minha casa especificamente, mas acho que se reformasse minha casa e conseguisse montar um estúdiozinho, acho que daria sim pra imaginar em fazer um videocast. Agora, o que eu convidaria daí é outros 500. Porque imagina você pedir uma pessoa pra ser lá do fim do mundo pra vir cá pra fazer uma entrevista comigo, né? De lascar, diga-se de passagem. Mas enfim, a minha ideia especificamente é que comentar sobre as coisas que eu gosto por aqui nesse podcast, também outras coisas do dia a dia, desabafar sobre algumas coisas com vocês, beleza? Eu tava pensando em fazer um roteiro mais elaborado para comentar o que vai ser do futuro, né? Que tá dando na thumb do vídeo especificamente, eu também na thumb do episódio também, se você está ouvindo também pelo Spotify. A questão especificamente, né? Eu tava com planos de tentar fazer um roteiro mais elaborado, tentar exemplificar como que vai ser o negócio agora daqui pra frente. Mas é isso. Praticamente resumindo o que vai ser o Gira Juice. Vai ser de vez em quando meus amigos também interagindo comigo por aqui, que a gente já fez as nossas lives aqui no YouTube especificamente. Pra quem não conhece o Spotify, também tem um canal no YouTube qual que eu tô investindo mais em lives especificamente. Anteriormente eu tava mais na Twitch especificamente, mas acabei parando. Mas enfim, além de comentar sobre as coisas que eu geralmente já comento das lives especificamente, vou ter um espaço focado para falar sobre assuntos específicos, sobre temas específicos e fazer os remakes dos episódios antigos que eu tinha gravado com o celular. Daí especificamente o negócio é o seguinte. Tem algumas músicas que eu já usava no podcast que eu vou ter que reutilizar, né? Porque questão de direitos autorais é muito chato, né? Então, se você já tem músicas próprias, apesar de ser meio zoadona, já quebra um galho especificamente pra você não ter esses problemas com copyrights. É meio chato isso, mas é o que tem pra hoje, né? Então, algumas trilhas antigas que eu usava no podcast eu vou ter que estar usando, ou algumas trilhas brancas. Então, gente, é isso. É apenas um episódio de introdução mesmo, pra resumir o que vai ser feito nesses próximos dias, né, para a gravação do podcast. Inclusive já vou ter alguns roteiros já pronto pra gente gravar especificamente, talvez até um remake de alguns episódios, né, que eu já comentei. Mas o papo é esse mesmo, né? Você que ouviu até aqui, esse cara falando um monte de groselha no microfone. Muito obrigado a você que ouviu por aqui, tanto no Spotify como também aqui no YouTube. Se você está no Spotify, não deixa de seguir o nosso podcast por ali. No YouTube, deixa o like também no episódio. Também siga o nosso podcast também no YouTube especificamente. E como que esse podcast vai estar dentro do nosso canal do YouTube que a gente faz, já deixa o like e se inscreva no canal especificamente.
para não perder nenhuma notificação e também nenhum novo episódio do podcast quando for aparecer também no nosso canal, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Zeca e muito obrigado por ter ouvido os Zirajuice. A Zeca Studios orgulhosamente apresentou mais um episódio do Zirajuice, o seu suco aleatório das coisas dia a dia falado por esse que vos fala, Zeca Lima.